Bom dia a todos e a todas. Quero primeiro agradecer muito o convite do professor Fernando. A gente, na FGV, tem pesquisado intensamente a atuação do controle público no Brasil, no sentido de colaborar com o controle, de dialogar com o controle, e daí a importância de dialogar não só com o controle, mas também com os controlados. Então, é muito interessante aqui, para o fomento da nossa pesquisa, estar aqui conversando com vocês e acompanhar esse congresso tão importante. Então, muito obrigada pelo convite, professor. Meu nome é Mariana Vilela, eu sou advogada, sou especialista em direito educacional e terceiro setor, essa é a minha área de atuação. Sou doutora em educação e pesquisadora na FGV Direito de São Paulo, junto à SBDP, que é a Sociedade Brasileira de Direito Público, uma instituição que, desde 1993, tem pesquisado e produzido conhecimento sobre o direito público, a produção e a interpretação do direito público no Brasil. Eu vou apresentar um pouco para vocês o que é o Observatório, já convidando-os a acompanhar a nossa produção, que interessa demais a atuação de vocês aqui com as fundações de apoio. Então, o Observatório é um grupo de pesquisa permanente na FGV Direito de São Paulo, coordenado pelos professores André Rosílio e Carlos Ari Sundfeld. A gente propõe um olhar acadêmico externo, né, ao controle, procurando compreender os desafios e disseminar esse conhecimento através de duas formas, principalmente. Então, a gente produz uma coluna semanal, num periódico chamado Jota, que é um periódico de publicações jurídicas, em que a gente acompanha o dia a dia da sua atuação do TCU. Então, ali, a decisão saiu, a gente está acompanhando em diferentes temas. A mim cabem as colunas relacionadas ao controle da educação básica à educação superior, e aí esse dia a dia mesmo é refletido nessa coluna. E a gente também produz pesquisas mais robustas, aí sim, pesquisas temáticas que procuram mapear, sobretudo, a jurisprudência do TCU em diferentes temas. Eu vou só pedir licença para pegar o outro microfone. Obrigada, assim eu consigo olhar a apresentação também. A minha conversa aqui hoje com vocês vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou abreviar muito, porque o professor Fernando já fez uma introdução que traz muito dos princípios do que eu queria falar aqui para vocês, e então eu vou passar rapidamente por essa primeira parte, que diz o seguinte, né? Fundações de apoio são instituições privadas de interesse público, portanto, sujeitas ao regime de direito privado. Por quê? Né? Como o professor falou, recuperar essa gênese, recuperar o sentido dessa afirmação, que constantemente a gente tem que reafirmar, é muito importante. De onde vem essa ideia e como ela foi consolidada na nossa legislação. A segunda parte é para dizer, bom, nos parece que essa mesma legislação, e aí trazendo principalmente o marco da inovação, não foi capaz de trazer a segurança ainda, né? Não foi capaz de trazer a segurança e a clareza necessária para a atuação das fundações de controle, das fundações de apoio, com a tranquilidade necessária diante do controle. Um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores pode ser a atuação dos órgãos de controle, e aqui no nosso caso a pesquisa se refere diretamente ao TCU e aos movimentos de expansão do Tribunal de Contas da União para diferentes lugares aí de expansão que eu vou conversar com vocês. E aí, por fim, será que temos saída, né? Se é possível reverter essa tendência e por onde as saídas começam. Bom, então a primeira parte traz um pouco desse contexto, que vocês sabem melhor do que eu, dos anos 90, em que as parcerias do Estado com o terceiro setor foram reformuladas no sentido de um movimento legislativo. Não que elas já não acontecessem antes, né? Mas o que aconteceu nos anos 90 foi um movimento de criação de figuras jurídicas. Então foram criadas figuras jurídicas específicas para lidar com esses vínculos do Estado com instituições que não são o setor lucrativo e que não são outras instituições também da administração pública. O terceiro setor foi regulamentado aqui de forma mais específica em diferentes figuras jurídicas novas, dentre elas a Fundação de Apoio. Essas organizações são privadas, porém de interesse público. Então, criadas e mantidas conforme o Código Civil, mas pensadas para terem vínculos com o Estado, e, por isso, seguindo legislação específica que determina em que termos se dará esse regime, em que termos se dará esse vínculo. Isso faz parte de uma redefinição das funções estratégicas do Estado nos campos não exclusivos, educação, saúde, ciência, meio ambiente, pesquisa e tecnologia. Abandonou-se paulatinamente, ainda estamos nesse processo, uma ideia de que o Estado pode ser autossuficiente nesses setores e não depende de outras instituições, não se quer colaborar a partir de outras instituições
para a execução do bem público. Essa ideia foi sendo paulatinamente abandonada e, nos anos 90, como eu falei, isso foi definitivamente regulamentado. Então, um movimento legislativo que afirmou que o terceiro setor atua em colaboração com o Estado na ação pública, na busca do bem público. 3 valores principais determinaram esse movimento, essa mudança, essa reforma do Estado. O primeiro deles é a eficiência, então a ideia de que o regime de direito público administrativo tradicional não dá conta de responder às demandas que a ciência e tecnologia demandam, a forma de trabalho que a pesquisa, a ciência e a tecnologia demanda, e, portanto, seria preciso pensar em um outro regime de atuação dessas instituições e de atuação dessas instituições em parceria com o Estado para que as novas parcerias funcionassem. O segundo valor é a inovação. A administração pública tradicional sobre o regime público não é exatamente o melhor lugar para se pensar a inovação. E isso tem um sentido. O regime público ele não é ruim, ele só é vocacionado a outras funções, e não é exatamente a função da inovação. O regime público, concurso público, a licitação, a previsão dos cargos em lei, a rígida regulamentação das finanças públicas, tudo isso segue objetivos específicos, como, por exemplo, a própria moralização do Estado, que não são os mesmos objetivos que foram trazidos ao se pensar essas parcerias com o terceiro setor. Um dos grandes valores colocados nesse momento foi a inovação. Então, pensar instituições e pensar formas de vínculos capazes de gerar inovação, daí um regime de direito diferente para essa atuação. E, por fim, e não menos importante, o professor Carlos Ariston-Feld, sempre ao destacar esses valores presentes nesse repensar da atuação do Estado, traz a ideia da democratização. Quando a gente fala na atuação do terceiro setor em parceria com o Estado, a gente não está falando só em fugir de um regime de direito administrativo, não se trata disso. Se trata de reconhecer que o terceiro setor, que instituições fortes e autônomas têm um papel fundamental na democracia, um papel fundamental na democratização do Estado, na produção de conhecimento e na disseminação da pesquisa, da ciência e tecnologia. Então, a parceria, a atuação em colaboração, a existência de uma sociedade civil forte é um valor que leva à democracia. Não se trata aqui só de pensar, isso também é muito importante, mas só de pensar como atuar de forma mais eficiente ou como produzir a inovação, mas todo um valor de democratizar a atuação da sociedade civil em prol do desenvolvimento do país. Portanto, essa relação ela não é outra senão de complementaridade. Terceiro setor e Estado atuam junto na busca de produção de bens públicos, né? Portanto, não se trata de uma relação entre Estado e setor lucrativo, como contratos ordinários de bens e serviços, também não se trata de um regime próprio da administração pública. Como o professor falou, a gente está falando de um regime jurídico não estatal, de caráter público. E aí se aplicam os mesmos princípios, não as mesmas regras, isso é muito importante, essa diferença entre princípios e regras, se aplicam os mesmos princípios da administração pública. O que isso significa? Que os objetivos são semelhantes, que as preocupações da lei, ao trazer a aplicação dos princípios da administração pública para as fundações de apoio, são semelhantes. Buscam-se valores parecidos, mas isso não significa que os caminhos e instrumentos para atingir esses objetivos sejam os mesmos. Pelo contrário, não são, daí a presença de um regime próprio. O que a lei exige? Vocês sabem melhor do que eu. A lei exige transparência, procedimentos de contratação que sejam competitivos, prestação de contas, impessoalidade, regras de compliance. Não é uma instituição privada como qualquer outra, mas também não é o Estado. Portanto, o que a lei diz? Aplicam-se os princípios, mas os princípios, e não as regras. Aqui eu trouxe alguns exemplos dessa aplicação, né? Então, a existência de regulamentos próprios de contratação, está no artigo 3º da Lei das Fundações de Apoio, a proibição da subcontratação total, que é exatamente a ideia de que fundações de apoio não podem se tornar apenas um escritório de subcontratação, de intermediação de outros serviços, o que significa que ela não possa ter os seus fornecedores, mas essa não é a atividade principal. Deve-se ter clareza de como, internamente, essas instituições, na sua autonomia, constroem esses mecanismos de transparência, de ética, de economicidade, para atingirem os mesmos princípios que norteiam a administração, mas a partir de regras diferentes. E aí, qual que é um problema importante? Aqui eu começo a entrar mais especificamente na parte de expansão do controle.
Um primeiro problema que se coloca aqui é a forma como os órgãos de controle manejam esses princípios, que são princípios jurídicos abstratos. Legalidade, impessoalidade, economicidade, eficiência. O que a gente observa ao estudar o controle? Que muitas vezes o controle público usa desses princípios de forma apartada das regras, de forma apartada do regime jurídico que determina o sentido de aplicação daquele princípio. Então, quando a gente fala que uma fundação de apoio também deve perseguir o princípio da impessoalidade, e o Estado também deve perseguir o princípio da impessoalidade, nos parece claro que eles não têm que fazer isso da mesma forma. A criação de impessoalidade na fundação de apoio é determinada dentro da sua própria autonomia por procedimentos internos que façam daquela fundação que ela atue de uma forma que seja impessoal na gestão das suas pessoas e na gestão dos seus contratos. É diferente do que se exige da administração pública, que, para atingir o princípio da impessoalidade, faz concurso público. Então, esse é um exemplo de que são objetivos semelhantes, mas atingidos de formas diferentes. O controle, como eu disse, muitas vezes usa o princípio de forma abstrata. E a gente tem exemplos até de condenação por improbidade administrativa, por exemplo, apenas com base em princípio. Então, a partir da interpretação que determinado órgão de controle traz do princípio da moralidade, ou do princípio da eficiência, ou do princípio da legalidade, baseado apenas no princípio, que muitas vezes não é interpretado no contexto a que ele se refere, o que demanda trazer as regras e o regime jurídico, leva-se a uma condenação, leva-se a uma notificação, baseado apenas na interpretação dada daquele princípio. Uma das maneiras aí que foram buscadas para tentar racionalizar o uso dos princípios jurídicos de forma a trazer o controle, né, para o chão do dia a dia, para o chão do que acontece nas instituições, seja da administração pública, seja do terceiro setor, foi uma mudança em 2018 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, o artigo 20 da LINDB, que foi recentemente alterada, diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial, portanto, trata de judiciário e de tribunal de contas aqui também, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas dessa decisão. O que esse artigo está tentando fazer? E a gente tem acompanhado a aplicação do artigo no Tribunal de Contas da União já há algum tempo. A gente tem uma pesquisa que mapeou os primeiros 2 anos de aplicação desse artigo no tribunal. Ele tenta fazer o que eu contei para vocês, trazer o Tribunal de Contas, trazer os órgãos de controle, o judiciário, mais próximo à realidade dos gestores públicos e dos dirigentes de entidades do terceiro setor, para dizer, olha, você pode seguir aplicando o princípio da moralidade, da impessoalidade, da economicidade, mas é importante considerar situações concretas, é importante considerar que impacto a aplicação desse princípio, se ele for o único fundamento da sua decisão, pode ter na atuação dessas instituições. Nada do que está aqui já não deveria ser esperado de órgãos de controle ou do judiciário, mas a tentativa da LINDB é exatamente de trazer maior segurança jurídica e trazer racionalização para a atuação do controle. Então, entrando aqui mais diretamente na parte 2. As reformas legislativas, e aí incluído o marco da inovação, responderam, e a gente consegue acompanhar isso pela evolução da legislação, responderam muitas vezes diretamente às críticas dos órgãos de controle e tornaram o regime das fundações de apoio mais robusto. Hoje a gente tem um regime jurídico que traz mais segurança, que é mais robusto. Não houve um passo atrás. E essa disputa narrativa aqui é muito importante, né? Quando a legislação é alterada para dizer, por exemplo, que a fundação de apoio tem que ter um regulamento de compras, tem que ter procedimentos internos específicos para fazer as suas compras, ela não está aproximando a fundação de apoio da administração pública, que faz licitação. Pelo contrário, ela está afirmando que não se aplica a lei de licitações e contratos públicos. Ela está afirmando que há um regime diferente e que, portanto, aplica-se procedimentos diferentes para atingir aquele mesmo objetivo da economicidade, da eficiência, da impessoalidade. Quando a lei vai dizer que a fundação de apoio não pode subcontratar inteiramente o objeto do convênio ou do contrato ou o núcleo essencial desse vínculo, mais uma vez, ela não está aproximando da administração pública, ela está reafirmando que é uma instituição autônoma que tem a sua existência separada do Estado e que, portanto, os contratos têm que refletir essa existência autônoma e separada. Portanto, essa narrativa ela importa muito, né? A legislação ela veio em resposta aos órgãos de controle, mas ela veio em resposta no sentido de dar robustez para esse regime que é de direito privado. Mas
nem sempre elas conseguem garantir a segurança e a clareza necessárias. A fala do professor aqui na abertura é muito significativa desse movimento constante de reafirmação da autonomia das fundações de apoio diante do controle. E por que não, né? Uma das hipóteses é que existe um movimento que é da legislação e que é muito claro no caso das fundações de apoio, como essa legislação foi sendo paulatinamente modernizada para reafirmar o modelo, reafirmar esse modelo que lá nos anos 90 foi pensado como um modelo de colaboração, de parceria, de trazer o terceiro setor também para a busca do bem público. Existe um movimento que é legislativo e existe um outro movimento que é o movimento dos órgãos de controle. Nem sempre são movimentos que andam em conjunto, nem sempre são movimentos que estão indo na mesma direção. E a gente tem investigado isso no observatório do TCU e percebido aqui algumas questões, né? O que é o Tribunal de Contas da União, aqui, muito brevemente? O Tribunal de Contas é um órgão de controle externo que tem as suas competências definidas na Constituição, mas se vocês pegarem ali os artigos da Constituição que definem as competências do TCU, não é super específico, né? Tem bastante coisa prevista ali. Então, quando a gente cobra, né, no observatório, a gente está sempre trazendo a Constituição para dizer tem que cumprir a Constituição, tem que realizar as competências que estão previstas ali. A gente verifica também que essas competências são bastante abertas e, em alguns pontos, inclusive ambivalentes, né? O TCU ele realiza julgamentos, ele faz auditoria, verifica a legalidade de atos, emite comandos, analisa políticas públicas na forma de auditoria, dentre outras atividades. Esse texto constitucional bastante aberto, ele é interpretado pelo TCU da maneira que lhe parece mais conveniente. E aí, quando eu digo conveniente aqui, não é no mau sentido. Conveniente no sentido de trazer mais eficiência para esse controle, atuar em resposta a denúncias, trazer mais transparência e também ampliar o seu poder, ampliar a sua influência. Acho que são muitos fatores diferentes que estão aí nesse TCU cada vez mais agigantado, que a gente percebe, com competências que nem sempre são claras de se perceber que estão na Constituição Federal. A gente consegue ver ali na Sociedade Brasileira de Direito Público, 20 e tantos anos atrás, quando começaram as pesquisas, o principal órgão que a gente pesquisava era o STF. E, naquele momento, há muitos anos atrás, o STF era o ilustre desconhecido. A gente não tinha o Supremo Tribunal Federal todo dia no jornal, como a gente vê hoje. Todo mundo sabe o nome de todos os ministros, todo mundo conhece tudo, né? Parece um reality show ali. Isso não foi sempre assim. Quando a gente começou a pesquisar o Supremo Tribunal Federal, o Supremo é que era um ilustre desconhecido, aqui trazendo uma expressão famosa para descrevê-lo. Hoje, a gente pode transpor essa realidade para o TCU. O TCU começou a despontar, inclusive na mídia, como o novo ilustre desconhecido, já não tão desconhecido, que tem uma atuação cada vez mais presente, inclusive no debate público sobre decisões tomadas na administração pública no Brasil. E a gente identifica 5 direções dessa expansão. Vou passar rapidamente com vocês que direções são essas. Vocês vão perceber que a 5ª e última direção é a que mais interessa aqui, a que mais impacta na atuação das fundações de apoio. Mas também vão perceber que os outros movimentos, de alguma forma, também resvalam na atuação do dia a dia das fundações. Opa, acho que saiu aqui. Bom, vou começar enquanto eles recolocam o material. O primeiro movimento de expansão, ele faz a seguinte pergunta: será que o Tribunal de Contas é um tribunal de contas ou é um tribunal de todos os interesses públicos? O que a gente tem notado? Que, embora o TCU seja vocacionado a julgar contas, ele não faz só isso, mas essa é a atividade principal que ele faz. O tribunal tem se manifestado sobre diferentes âmbitos do interesse público, ainda que se trate de uma implicação indireta em contas, uma aplicação eventual, um resvalar eventual aí em questões de finanças públicas. Então, o TCU tem se manifestado sobre qual é o melhor desenho tarifário em concessões públicas. O TCU teve decisões se manifestando sobre se o Enem deveria ser ou não adiado, por exemplo, se o leilão do 5G, que trouxe contrapartidas para as instituições que ganharam o leilão, se essas contrapartidas deveriam incluir, por exemplo, a conexão de escolas. Então, uma série de questões que eu não estou aqui a dizer que
colocar como contrapartida do leilão do 5G a conexão de escolas públicas seja algo ruim. Não é isso. Mas será que o TCU é o locus adequado para decidir esse tipo de questão? Essa é uma pergunta importante para se fazer. O que a gente observa, inclusive, que o TCU tem sido objeto de atuação de instituições de advocacy, por exemplo, na educação pública. Isso é bastante frequente. Instituições que vão buscar os seus interesses, no sentido de interesses públicos ligados à educação, que tradicionalmente buscavam o Congresso, em alguma medida buscavam o STF, fazendo uma litigância estratégica em várias ações, começaram a enxergar o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas da União principalmente, como um locus decisório também. Isso, no caso do 5G, foi muito característico. Foi o Tribunal de Contas que determinou uma das contrapartidas do leilão do 5G. Então, essa transferência do locus decisório do Legislativo ou do Poder Executivo para o Tribunal de Contas da União pode ter riscos importantes, né? E aí, retomando aqui a fala do professor Fernando, a gente tem estudado esse movimento, esse fenômeno chamado de apagão das canetas, que é um fenômeno difícil de aferir concretamente por meio de pesquisa, mas que diz respeito ao fato de que, pelo medo do controle, pelo temor do controle, órgãos de decisão, seja no terceiro setor, sejam órgãos da administração pública, têm reduzido a sua capacidade decisória, têm tomado menos riscos, têm inovado menos e têm tido dificuldade de tomar decisões, obrigada, professora, em razão da atuação do controle. Isso se manifesta de diferentes formas, embora eu tenha aqui contado que é difícil de aferir isso em pesquisa concreta, mas isso se manifesta de diferentes formas em diferentes setores, tanto do terceiro setor quanto da administração pública. Esse fenômeno do apagão das canetas que diz respeito exatamente a esse temor que leva a uma inibição da inovação. O segundo movimento é essa pergunta se trata de um tribunal de contas ou de um tribunal de auditoria. O Tribunal de Contas da União ele tem competência definida na Constituição também para fazer a chamada auditoria operacional. O que é isso? É um relatório de auditoria em que ele vai aferir a eficiência, a economicidade de diferentes projetos, diferentes políticas públicas, diferentes programas de governo. Fundações de apoio, inclusive, já foram objetos de auditoria operacional. Como uma auditoria, esse relatório ele tem um objetivo principal de contribuir com a política pública, de apontar deficiências, de apontar melhores caminhos. Mas o que a gente observa é que, muitas vezes, o TCU se sente autorizado, no âmbito de um relatório de auditoria, a avaliar, a questionar, a direcionar o mérito de decisões públicas. E isso tem um risco de uma certa confusão entre o que é controle, no sentido de averiguação, sancionamento, e o que é um trabalho de auditoria no sentido de contribuição, diálogo, de melhoria dos espaços de tomada de decisão pública e de execução das políticas públicas. E até nos leva a perguntar se é compatível, né, que o mesmo órgão que averigua, requisita, julga e pune, é possível que seja o mesmo órgão que dialogue, contribua e produza informações importantes para a eficiência das políticas públicas. Qual que é a posição de um gestor público ou de um dirigente de uma instituição do terceiro setor ao receber uma recomendação que até pode ser vinda no âmbito de um processo de auditoria operacional, mas desse mesmo órgão que pode punir ali o seu CPF no fim do dia? Como que você recebe uma orientação que muitas vezes não vem na forma de uma determinação, mas vem, né? Porque tudo está ligado também a esse âmbito muito subjetivo que eu contei para vocês, do medo do controle, dessa atuação vinda de um mesmo órgão. O mesmo órgão que orienta é o mesmo órgão que pune. Será que isso é, de alguma forma, compatível? Essa é uma pergunta que a gente também tem tentado responder. Um terceiro movimento de expansão é o do controle prévio ou posterior. A Constituição Federal ela optou pelo controle posterior. Então, a gente não tem, em tese, controle prévio. Mas o que acontece é que o TCU tem se antecipado cada vez mais no controle. Isso é muito claro, por exemplo, nas concessões públicas, em que o TCU se manifesta sobre elementos da concessão, muitas vezes antes da publicação do edital. Aí a gente pode dizer, é melhor prevenir do que remediar, melhor ele se manifestar antes do que depois. Mas a gente tem estudado esse fenômeno também e colocado alguns questionamentos, porque, mais uma vez, de volta àquele ponto 1. Se a gente antecipa o controle e traz o controlador para a tomada de decisões,
o quanto que o ethos do controle, né, que é vocacionado para outra coisa, não pode inibir inovação, não pode inibir decisões tomadas por quem está habilitado a tomar aquelas decisões, que trabalha sobre um outro ethos, que trabalha sobre outros princípios. Então, não é que é ruim a atuação do controle público, mas cada um é vocacionado para um momento da tomada de decisões na gestão pública ou na relação entre terceiro setor e instituições públicas. Muitas vezes, antecipar o controle, e essa é uma expressão de um artigo publicado recentemente por 2 professores do Observatório, André Rosilho e André Braga, pode ser um cavalo de Troia. A gente pode estar colocando nesse diálogo uma instituição que pode inibir inovação, que pode inibir a tomada de decisão, muitas vezes sob a boa intenção de antecipar problemas, mas às vezes o problema é tão antecipado que nem a decisão consegue ser tomada. Fora que a gente tem aqui um problema de legitimidade importante. Quando o Tribunal de Contas senta na mesa para tomar decisões anteriores aos projetos, anteriores às medidas que vão sendo tomadas na administração ou nos órgãos do terceiro setor, como fica a legitimidade, né, desse órgão de controle? Porque ele vai atuar como se gestor fosse, vai atuar ali na tomada de decisão, mas não vai responder como se gestor fosse. Seja porque ele não está vinculado às decisões que ele toma ali naquele momento, ou seja porque não é ele que vai responder pelas consequências daquelas decisões que estão sendo tomadas. Quem vai responder são os dirigentes, são os gestores públicos. Então, essa mistura, essa confusão e essa adoção do controle prévio também pode ter os seus problemas. O quarto e penúltimo movimento é esse do controle nacional ou federal. O Tribunal de Contas da União é um tribunal federal. Ele segue os rumos dos recursos públicos federais. Mas o que a gente tem observado? Um aumento cada vez mais significativo de uma atuação em âmbito nacional. Quando a União faz repasses, e aí a gente está falando de repasses, não de contratos e convênios, né? Quando a União faz repasses, por exemplo, para outras instituições, como estados e municípios, o Tribunal de Contas segue esse recurso federal e, muitas vezes, o que acontece é um controle que é na ponta. Então, a gente tem, por exemplo, decisões do Tribunal de Contas da União aferindo como que o prefeito de um município aplicou um recurso para merenda escolar, por exemplo, inclusive avaliando se aquela quantidade de farinha de mandioca que foi comprada para merenda naquele município está adequada ou não está adequada. E aí a gente se pergunta, parece, de alguma forma, lógico que se o repasse é de recurso federal, o tribunal tem que acompanhar toda a execução desse recurso até a ponta. Mas será que faz sentido um Tribunal de Contas federal desse tamanho, com essa expertise, com esse custo que tem o Tribunal de Contas da União, se ocupar da prestação de contas de todos os municípios que recebem, de alguma maneira, recurso federal, todos os estados, todas as instituições? Será que esse controle feito na ponta, dessa maneira, na rubrica, né, na nota fiscal, será que esse controle é o mais eficiente? Faz sentido, pensando que o tribunal foi pensado para ser um Tribunal de Contas federal e que existe controle local, existe Tribunal de Contas dos estados, existe Tribunal de Contas dos municípios e existe o controle que vem da própria administração pública, né? Nesse âmbito, a gente está fazendo uma pesquisa sobre as transferências na educação e observado, por exemplo, que o próprio FNDE, que é quem faz o repasse dos recursos, no caso da educação pública básica, tem perdido o seu papel de olhar essas prestações de contas. O FNDE tem um papel de acompanhar os recursos que são repassados ali no âmbito da educação. E, muitas vezes, o que acontece é que o FNDE ele é só uma instância intermediária. Passa por ali e vai para o TCU, como se tudo tivesse que ser examinado. É sempre bom lembrar que, nesse caso, é o FNDE que controla a prestação de contas daqueles para quem ele repassa recurso, e o TCU controla o FNDE. Essa separação da governança no controle público, quem controla quem, muitas vezes não é muito clara, o que está tornando o Tribunal de Contas, que seria federal, um tribunal de âmbito nacional. E aí, por fim, o que mais interessa aqui para as fundações de apoio é o controle. Será que é um tribunal de controle da administração pública ou de todas as organizações que têm algum vínculo com o Estado? E aí, é importante dizer que o TCU tem expandido a sua jurisdição para as chamadas zonas limítrofes, para aquele espaço em que a gente não está falando de administração pública, não é o Estado, mas existe recurso público. E aí fica essa disputa constante no poder de até onde pode ir a jurisdição no TCU. No geral, se tratam de entidades privadas, sob regime privado, que, de alguma forma, manejam recursos públicos, mas não manejam como delegatárias, manejam
através de vínculos específicos, previstos na legislação específica, contratos, convênios. Então, essa expansão atinge diferentes instituições. O Sistema S, por exemplo, no Brasil, que é bem anterior à Constituição de 88, bem anterior a esse movimento dos anos 90 que eu contei para vocês, historicamente, tem essa disputa com o Tribunal de Contas da União sobre o controle dos repasses. Se o Sistema S está sujeito a regime público ou não, que regime é esse, essa disputa do quanto o tribunal pode intervir na execução de recursos pelo Sistema S, SESI, SENAI, SESC, que são instituições privadas, é uma disputa muito parecida com o que acontece aqui no âmbito das fundações de apoio. A mesma coisa as organizações sociais, que assumem a gestão de uma série de serviços públicos muito importantes. A saúde é um grande exemplo de atuação das organizações sociais, que, pela legislação, deveriam ser controladas pelos resultados, né? O controle de resultados é o que gere o contrato de gestão, o vínculo principal das organizações sociais com o Estado, mas essa disputa de até onde vai o controle do TCU sobre as OSs, que são privadas, também acontece. Recentemente, a gente tem exemplos como os fundos de pensão, que respondem ao INSS, mas, de alguma forma, o TCU também, de alguma forma, tem atuado nesse controle. Empresas que recebem investimentos de estatais, então, empresas que são privadas, mas que recebem investimento de estatais. Foi famoso um caso na Eletrobras, antes de ser privatizada, né, sobre esse ponto. E, historicamente, as fundações de apoio. Então, do que a gente está falando aqui? De uma zona limítrofe, em que existe recurso público, e aí isso legitima o TCU, de alguma forma, a atuar no controle, mas nem sempre a forma desse controle é clara. Nem sempre existe uma separação de que controlar essas instituições é diferente de controlar o Estado, diferente de controlar quem está sujeito ao regime típico de direito administrativo. E, muitas vezes, isso vem como reação a problemas reais, com boas intenções de reagir a problemas, a escândalos, a desvios de finalidade, mas, como eu disse para vocês, com um ethos inadequado, que a missão do TCU é fiscalizar entidades da administração pública. Ao mirar instituições privadas, ele pode artificialmente transpor regras que são do regime público para organizações que são privadas. E, nesse ponto, aquela questão que eu contei sobre o manejo dos princípios da administração pública é muito problemático. Não é porque as fundações de apoio ou as parcerias com o terceiro setor são pensadas no âmbito dos mesmos princípios que gerem a administração pública, que o regime jurídico, que as regras, que a forma de controle deva ser o mesmo. Mas é o que eu disse, o TCU está vocacionado a controlar a administração pública. E aí, quando ele vai controlar instituições privadas, muitas vezes a mesma lógica é ali transferida. E como que acontece esse controle? Muitas vezes ele é um controle ambivalente, ele é um controle ambíguo, né? É difícil encontrar uma afirmação peremptória do TCU de que as fundações de apoio ou outras instituições como essas que eu contei para vocês não são entidades estatais e não estão sujeitas ao regime público típico de direito administrativo. São decisões que são, de alguma forma, ambíguas, que fazem muita pressão, que fazem muita ameaça, mas nem sempre trazem teses fixas, específicas, que a gente consegue ter clareza do que pensa o TCU sobre as fundações de apoio, o que pensa o TCU sobre os contratos de gestão. Essa ambivalência, essa incerteza da jurisprudência é muito presente e causa muito desconforto, causa muita insegurança na atuação do gestor público e também dos dirigentes de instituições privadas que, de alguma forma, manejam recursos públicos. A gente tem um elevado número de processos sancionatórios, um elevado número de recomendações específicas, mas nem sempre uma quantidade compatível, efetivamente, de sanções. Ou seja, existe uma opção no TCU, e isso fica muito claro para a gente nas pesquisas, de uma comunicação que é punitivista, né? Comunica-se muito mais os acórdãos de condenação, comunica-se muito mais as teses de problemas, de irregularidades, do que decisões e teses que ajudem a trazer certezas, que ajudem a trazer segurança jurídica para esse cenário. A gente fez uma pesquisa sobre a aplicação da LINDB, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, pelo TCU, e ao longo de 2 anos foram expedidos, acho que não me lembro exatamente o número, mas cerca de 30 enunciados de jurisprudência, que são pequenos resumos ali das decisões do TCU, né? Pequenas teses que são formuladas no âmbito dos acórdãos e divulgadas no site do TCU.
todas elas eram referentes à condenação, embora a maior parte dos processos não era de condenação. Então, isso mostra que existe uma prevalência a comunicar os problemas. Isso, muitas vezes, gera mais medo do que segurança jurídica, do que esclarecimento das questões que são importantes de o tribunal esclarecer. Então, é um baixo grau de sistematização da jurisprudência, o que seria esperado exatamente o contrário, sobretudo quando a legislação vai evoluindo no sentido de mais robustez do regime jurídico. Claro que os repasses devem estar à disposição do TCU, mas a instituição controlada é a administração pública que repassa. Isso é muito importante de ser afirmado. A Fundação de Apoio presta contas, ou outras instituições do terceiro setor, presta conta a quem ela está vinculada, no sentido dos seus vínculos formais, dos seus contratos, dos seus convênios. Quando o TCU ultrapassa, os órgãos de controle ultrapassam quem está ali, quem é intermediária desses vínculos formais, e esse controle chega diretamente às organizações, da mesma forma que chega ao Estado, isso gera uma série de problemas, isso gera muita insegurança jurídica. O que a gente vê é uma disputa de poder. O TCU, ele quer estar onde estão sendo tomadas as principais decisões, onde o interesse público está sendo disputado, né? Se as fundações de apoio, se instituições do terceiro setor têm tomado cada vez maior protagonismo na tomada de decisões, na gestão de recursos, na execução de uma série de projetos, é esperado que, de alguma forma, o controle queira estar onde as decisões estão sendo tomadas. E essa disputa, acho que foi muito clara nos últimos anos. A gente tem visto cada vez mais a presença do Tribunal de Contas nos jornais, se manifestando sobre decisões típicas da administração pública, e até a gente tem um dilema na pesquisa, né? Porque eu pesquiso especificamente TCU e educação, e muitas vezes eu tinha que publicar uma coluna dizendo, olha, o TCU se manifestou sobre adiar a prova do Enem. Será que faz sentido o Tribunal de Contas falar sobre isso? Essa não é uma decisão típica da administração pública? Sendo que, no fundo, eu também achava que o Enem tinha que ser adiado. Não era o momento de fazer o Enem daquela forma. Mas é preciso sempre voltar ao princípio, é sempre voltar à divisão de competências, que é fundamental no direito. Uma vez que o controle se transpõe para a mesa da tomada de decisões, mesmo mudando o governo, mesmo mudando a lei, é difícil voltar atrás, né? A ampliação de competência é muito difícil de ser depois reduzida. Essa disputa de poder, e aí eu já vou caminhando para o final, se manifestou muito explicitamente num tema que interessa demais aqui para vocês, que é o da prescrição das prestações de contas. Historicamente, decisões reiteradas do STF vinham afirmando que existe prescrição em controle de contas, que essa prescrição é de 5 anos, e que a prescrição é tanto para o âmbito punitivo quanto ressarcitório. Então, débitos com o erário também prescrevem. Essa é a tese do STF, que foi sendo afirmada em muitos casos. O TCU resistiu o quanto pôde a essa tese, afirmando a imprescritibilidade do débito com o erário público, até outubro desse ano, em que foi editada a Resolução 344 de 2022, em que o TCU afirmou, por regulamento interno, que as prestações de contas prescrevem. Várias fotos aqui desse slide. As prestações de contas prescrevem, e prescrevem em 5 anos. Tanto a pretensão punitiva quanto a pretensão ressarcitória. Desde onde contar, né? Conta-se do prazo final para a prestação de contas. No caso dessa prestação de contas não ter sido feita, então, se a gente está falando de omissão, começa a contar do prazo final. Se a gente está falando de uma prestação de contas que foi entregue, começam a contar os 5 anos a partir dessa entrega. Tem alguns outros casos específicos de início do prazo, mas essa é a regra geral. Começa a contar do vencimento do prazo para a apresentação de prestação de contas. Essa é uma resolução muito importante de ser estudada por vocês, de ser conhecida, porque ela traz as regras de como é que essa prescrição se aplica, quais são as regras de interrupção, por exemplo. Um ponto muito importante que foi determinado na resolução é que não é qualquer ato processual que interrompe a prescrição. Não basta pedir vista, não basta qualquer movimento processual e isso interrompe a prescrição. É preciso um ato concreto de apuração dos fatos para que a prescrição de 5 anos seja interrompida. E isso traz mais segurança jurídica, sem dúvida, para as organizações que lidam com recursos públicos e que têm que prestar contas.
Um outro tema em que houve grande resistência do TCU, assim como no caso da prescrição, foi exatamente a aprovação da LINDB, que eu contei para vocês, que traz uma tentativa de racionalizar o controle. Eu coloquei esse ponto final até para retomar a fala do professor Fernando aqui no início, de que existe um tempo do controle de absorção dessa nova legislação, seja a nova legislação sobre prescrição, seja a própria LINDB ou o marco da inovação, que não é o tempo que a gente gostaria que fosse, mas que é um tempo de construção dessa jurisprudência, que muitas vezes é vacilante, mas que, no caso da prescrição, mostra que existe um caminho possível para maior segurança jurídica desses contratos, desses vínculos com o Estado. Quais as saídas, né? E aí, daqui, eu já vou encerrando. Primeiro, retomando esse ponto inicial que eu trouxe para vocês, voltar ao princípio, né? A expansão das fundações de apoio, a expansão das parcerias com o terceiro setor não foi isenta de problema, não foi isenta de confusão. Ora, isso vem da atuação do controle, ora, isso vem de problemas do próprio modelo, desvios que acontecem, mas é preciso sempre reafirmar o seu objetivo de trazer eficiência, inovação, democratização do conhecimento, democratização da ciência e tecnologia. Voltar ao princípio de por que esse modelo foi pensado e por que ele deve ser reafirmado, e ele vem sendo reafirmado pela legislação, é muito importante. Segundo, chamar a administração pública para o debate, né? Valorizar que a administração pública é a intermediadora dessa relação, muitas vezes essa relação do TCU com as fundações de apoio. E a gente mal fala dela, né? A gente pensa no controle como esse controle direto. Organização social, TCU. Fundação de apoio, TCU. Existe alguém nesse meio do caminho, que é a administração pública, e trazer a administração para o debate, para que ela retome o seu papel de analisar essas prestações de contas e de atuar em favor do modelo a que ela também está sujeita, é fundamental. E, por fim, compreender que esse é um movimento maior de expansão do controle. A gente vive um momento ainda de uma cultura do controle público, em que, muitas vezes, o controle é valorizado per se. Né? A gente não está dizendo aqui que combater a corrupção não é importante, que controlar contas não é importante, não se trata disso. Mas, muitas vezes, o controle ele é valorizado como um valor por si só. Mas ele tem que ser pensado sempre no âmbito de fazer com que os modelos façam sentido, com que os modelos que foram pensados para a relação da administração pública com o terceiro setor sejam preservados na sua função inicial, no seu propósito, não sejam descaracterizados. Porque se o controle atua de forma a descaracterizar o regime, tudo se desorganiza e ele não pode ter um valor por si só, ele tem que fazer sentido dentro da divisão de competências constitucional. E esse é um movimento maior, portanto, somar a outras entidades que passam pelos mesmos problemas, como eu contei para vocês, o Sistema S, as organizações sociais, fundos de pensão, são instituições que também estão nessa zona limítrofe em que a corda está sempre puxada para o regime público ou para o regime privado, e essa disputa se coloca constantemente, está em contato com essas organizações, com o que está acontecendo nesse âmbito maior, olhar pela a figura mais amplamente, é muito importante. Esse é meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Convido vocês a acompanhar o trabalho do Observatório do TCU, que tem olhado para o controle com esse esforço de sistematização da jurisprudência, com esse esforço de esclarecer novas resoluções, de esclarecer o posicionamento do tribunal em diferentes temas. Semanalmente a gente publica no Jota, e ali vocês conseguem ter essa visão panorâmica do controle, identificar esses movimentos de expansão que interessam muito para a atuação de todos. Agradeço mais uma vez o convite, espero não tê-los chateado aqui com essa fala jurídica, mas um pouco mais abstrata aqui, né? Eu vim depois de uma mesa muito concreta de questões do dia a dia das fundações, mas esse passo atrás, pensar o sentido da lei, pensar o sentido do modelo e pensar o controle mais amplamente é muito importante para entender o cenário em que estão todos inseridos. Muito obrigada. Bom, depois dessa brilhante exposição da doutora Mariana, né? Maravilhosa, parabéns. Eu gostaria, então, de abrir as questões, pedindo que as pessoas se identificassem e que esperassem o microfone para
fazer as perguntas no microfone para todos terem acesso às questões. Está aberto, então, ao questionamento. Lá no fundo, lá tem uma pessoa lá que levantou a mão. Bom dia, me identificando, eu sou Bruno Teatini, sou advogado da Fundep. Parabéns, doutora Mariana, pela apresentação. E gostaria de comentar em relação a toda essa abrangência de competência que o TCU tem tomado, que para nós é muito mais difícil ser auditado ou fiscalizado por quem não nos conhece do que por quem nos conhece, né? Muitas vezes nós somos indagados sobre questões que a nossa legislação não é clara, né? E isso se agrava à medida em que o auditor que está à frente daquele trabalho não tem também a clareza da legislação nem o conhecimento de como as coisas funcionam. Então, um exemplo clássico é, por exemplo, a conceituação pelo TCU de que todo recurso captado pela Fundação de Apoio, seja ele fonte privada, fonte pública, seja qual mecanismo contratual que tenha possibilitado o ingresso daquele recurso na Fundação, é um recurso público no seu sentido mais abrangente, né? E com isso, isso está num acórdão de 2008, né? O CONFIS trabalhou para que isso fosse modificado ao longo dos anos, seja com inserções na Lei 8958/94, no sentido do ingresso direto desse recurso no caixa das fundações de apoio, como também o próprio marco legal da inovação. Mas é fato que todo mundo, quando vai verificar um posicionamento do TCU sobre a questão, localiza o Acórdão 2731 de 2008, né, que já se passaram aí longos anos, e ele vira quase que uma bíblia na mesa dos auditores e dos pareceristas, né, em que pese toda modificação legislativa a posteriori e o próprio avanço do modo de funcionamento das fundações de apoio, inclusive no sentido da consolidação do papel delas na interface com as universidades e ICTs. Então, esse é um problema que nós vivemos e eu creio que, pela deficiência da clareza da legislação, realmente o que nos resta, sem lutar contra a competência ou o desejo de competência do TCU, é fazer esse trabalho institucional. A pergunta que eu faço, e aí, ao final da apresentação da senhora, a senhora citou a questão prescricional muito recente, por efeito da decisão da resolução de outubro de 2022. Nós temos visto, por exemplo, alguns órgãos, como a exemplo da FINEP, exumando verdadeiros cadáveres de prestação de contas, né, de 2010, 2005, né, inclusive a partir de pressão do próprio TCU, né. Eu acho que essa é uma questão que tem que entrar no radar, tanto dos jurídicos e dos diretores das fundações, no sentido de trabalhar a declaração desse efeito prescricional de forma mais abrangente, porque para nós é quase que inviável você ter que, processo a processo, prestação de contas a prestação de contas, você ter que lutar juridicamente para uma reversão de um quadro, quando na verdade você é negativado. Então você já está sofrendo as consequências daquela deliberação, daquela glosa, digamos assim, né? E você tem um caminho judicial longo e perverso que o CNPJ da ponta é o da fundação, né? Então isso é muito complicado. Eu acho que cabe então uma revisão de uma estratégia a partir desta resolução, inclusive perante o próprio TCU, né, talvez setorizando onde que ele pode já manifestar
FINEP é um exemplo claro e concreto, né, de forma que os próprios órgãos, já reconhecendo o efeito prescricional das prestações de contas não pendentes ou não concluídas a sua análise, já de antemão as declare, digamos assim, sem impedimento do direito de analisar, mas já declare a impossibilidade da condenação ou do efeito ressarcitório por parte das fundações de apoio. Obrigada, doutor, pelo comentário, pela pergunta. Bom, vocês, mais do que ninguém, bem melhor do que eu, sabem que a edição de uma resolução não significa o final dos problemas, né? Muitas vezes significa o começo das disputas que vão levar à aplicação mais segura daquela resolução, pensando nos direitos de quem está sofrendo ali a prestação de contas, quem está naquele momento respondendo a processos, que essa é uma resolução que vai iniciar uma série de disputas. E uma delas é exatamente ali um dos artigos, incisos da resolução, que prevê que o TCU, nesse momento, a partir da resolução, vai priorizar aqueles processos que estão com maior risco de prescrição. E aí, é o que você falou, aí a gente não sabe se a resolução vai ajudar ou vai atrapalhar, porque vai ser uma corrida para recuperar processos que estão parados e que estão com risco de prescrever. Como o TCU vai fazer essa priorização, como as áreas internas vão trabalhar para fazer, a gente ainda não sabe. Com certeza vai ser um âmbito aí de pesquisa que a gente vai acompanhar. Uma outra questão muito importante que se coloca da resolução: ela se aplica para o âmbito federal. E as prestações de contas para os órgãos de controle estadual, para os tribunais de contas dos estados. O STF, por exemplo, já reconheceu que os tribunais de contas estaduais têm competência para fazer as próprias regras de processo administrativo interno. Então, não necessariamente essa prescrição que diz respeito a órgãos federais vai se aplicar nos estados. E aí você cria muita insegurança também de ter que trabalhar com prazos prescricionais diferentes, a depender do órgão para quem você está prestando contas, né? E existe ali algumas brechas na resolução também, por exemplo, que pode trazer muita insegurança jurídica. Por exemplo, existe ali a possibilidade do TCU seguir com o processo, mesmo prescrito, e fazer a declaração, somente a declaração de que as contas são irregulares, de que as contas têm problemas, ainda que não possa aplicar punição ou mesmo ressarcimento do débito, né? Ali, com a justificativa de que é importante a sociedade saber que as contas são irregulares. Tem um valor de alçada alto para que o processo prescrito possa continuar, mas é também uma maneira confusa ali de reconhecer a prescrição, como se a prescrição fosse um problema do processo e não um reconhecimento de que o tempo precisa ser considerado na ampla defesa, no direito de quem está se defendendo. Então, tem uma série de questões nessa resolução que a gente vai ter que acompanhar como o TCU vai aplicar. O Acórdão 2731 é muito curioso, né? Eu cheguei a consultar os sites de uma série de fundações de apoio, que normalmente tem ali um campo no site legislação. E aí, no campo legislação, tem a legislação federal das fundações de apoio, tem o marco da inovação, e em muitos casos está lá o Acórdão 2731 de 2008, como se legislação fosse. E eu entendo a fundação fazer isso, porque, de fato, ele foi trazido como se legislação fosse, trouxe uma série de problemas que quase que parou a pesquisa no Brasil, ali em seguida do acórdão, né, teve que resolver algumas coisas muito de imediato para que ele não paralisasse uma série de projetos em andamento, mas isso mostra como essa jurisprudência é vacilante, né? A gente ainda não teve uma manifestação do tribunal sobre o quanto daquele acórdão ainda se aplica, sobre o quanto do que foi determinado ali permanece em vigor depois de toda a alteração da legislação que modernizou esses vínculos. E não ter essa manifestação concreta, como eu falei para vocês, é de alguma maneira interessante também para o tribunal, que consegue, muitas vezes, para combater problemas, de fato, consegue aplicar, conforme lhe convém, algumas teses que foram fixadas ainda nesse acórdão tão antigo.